internacional. Espiritismo é a primeira vez. O tema que é o livro dos Espíritos, a parte didática, eu acho bastante interessante, é um assunto totalmente conhecido e eu espero ter ângulos e prismas que possam trazer mais interesse na leitura e na divulgação. Então está aí o história e didática, principalmente no aspecto didático, embora tenha muito de história. Eu iniciei falando sobre uma arquitetura do universo. A gente tem costume de falar muito em Deus, mas eu tinha um amigo que dizia que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então Deus quase que na figura humana. Isso aí nós temos que multiplicar bilhões de vezes, porque Deus, para ter uma ideia de Deus, vamos ver aí que há 2 trilhões de galáxias. E tudo feito por Deus. 2 trilhões. Não é de planetas, de corpos celestes, não, de galáxias. O buraco negro, fotografado há muito pouco tempo, e por sinal, em grande parte por uma brasileira, uma cientista brasileira, está a 55 milhões de anos-luz. A luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso aí dá uma ideia da dimensão realmente do universo. 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Essa galáxia negra fotografada agora. Bilhões do tamanho do Sol, que é 1.500.000 vezes maior do que a Terra. O mundo, até há 50, 60 anos atrás, falava 10.000 línguas e dialetos. Algumas línguas ou dialetos foram sendo extintos. Ainda fala cerca de 7.500 línguas e dialetos. Ou seja, Deus ouve orações, preces, em 7.500 formas diferentes de falar. Já Deus conhece 7.500 línguas. Isso aí já é uma dimensão enorme. Mas vamos raciocinar de forma diferente. Foi Ele que fez. Ele que criou. Não é só entender, Ele é o criador das 7.500 formas diferentes de falar. Então Deus é criador desse universo grandioso, dessa dimensão que nós vimos, mas é o administrador. Eu gostaria de fixar bem a palavra administrador. Não só porque podia ter criado e deixa que tudo corra. Não, ele administra. E com ações para harmonizar os mundos. Não é o mundo nosso, não. A gente pensa da rua, da cidade, do bairro, do país. Não, Deus administra os mundos. E em cada fase evolutiva há marcantes reencarnações. Cada fase, o mundo tem muitas fases. Espíritos de elevada luz chegam como mestres e construtores. Então cada fase, cada época, cada tempo, cada etapa na história da administração do universo, esses espíritos vêm para ocupar espaço. Eles são os expoentes máximos de cada época. Nós vamos ver um pouco mais detalhado em seguida. São os vasos escolhidos. Eu gostaria de fixar bem, eu coloquei em vermelho a expressão vasos escolhidos, porque é de muita importância. Paulo de Tarso, o próprio Jesus disse a Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Paulo de Tarso sai para Damasco,
prender, torturar, matar cristãos. Tem o episódio da entrada de Damasco, que ele vê a luz, e ele aceita o Cristo. E quando Jesus diz a Ananias, ele vai ficar 3 dias cego, sem comer e sem beber. E Jesus diz a Ananias, Ananias, vá à rua direita, na casa de Judas, lá está Saulo de Tarso, e explica a situação, cuide dele, recupere a visão, etc, etc. E Ananias diz, mas não é esse que veio nos acabar, nos prender, nos matar? É esse que eu tenho que ajudar? E Jesus diz, ele é o vaso escolhido. E por que Saulo até então era o vaso escolhido? Cidadão romano, ele entrava em qualquer lugar. O passaporte, digamos, da época, se assim chamasse, era para não ter restrição a nada. Ele falava grego, falava hebraico, falava latim, falava aramaico. Quer dizer, ele sabia um mundo de línguas. Era o mais bem preparado sacerdote judeu. Então é ele não presta, mas é ele. Eu preciso de alguém capaz de falar com reis, com hebreus e com quem quer que seja. Então é ele o vaso escolhido. Se ele não presta, eu vou consertá-lo. E ele vai saber quanto é que vai custar esse conserto. Mas o vaso escolhido é esse, não escolhe. É aquela pessoa que tem o dom, que tem o preparo, que tem a formação. E Paulo era essa pessoa. Então o vaso escolhido é isso. E qual é o critério reencarnatório desses que são mandados para mudar? É a competência. É o caso de Paulo, tá? Era a competência. Aí agora vamos fixar a questão didática, que é importantíssimo. Tudo que nós temos que aprender, qualquer coisa na vida, nós temos que saber fazer e querer fazer. Os 3 juntos, não é só saber não, tem que saber fazer. Não é só saber fazer, querer fazer. Também não é só o querer fazer. Os que querem fazer e não sabem ou não sabem fazer são apenas apaixonados. Os que só sabem fazer são práticos. Ninguém consulta com um estudante de medicina se tem um médico. Trata com um dentista prático se não tem o dentista preparado. Então, há esse conjunto de 3 competências muito importantes, que depende da inteligência, da disciplina e dos objetivos. Atendendo sempre às perguntas, nós chamamos de perguntas aristotélicas, que são o lead de qualquer notícia, qualquer informação, é o quem, o que, quando, onde, como e por quê. Eu ainda acrescento um para quê. Muito fácil aqui nos Estados Unidos, é isso aí. É os 5 Ws e um H. Tem que responder a essas questões. Se não responder, a notícia está incompleta, a informação está incompleta. Então, também o pessoal que vem do mundo espiritual tem que atender a esse chamamento, que são os escolhidos. Quem é que foi escolhido? Então, está aí o grande escolhido, Moisés, que é a primeira revelação, ano 1527, antes de Cristo, que ele nasceu. Nós temos uma ideia, às vezes, errada de Moisés. Para nós, Moisés é muito duro, olho por olho, dente por dente. É muito marcante essa coisa. Para a nossa época, para a época dele, não era a justiça máxima, tanto que ele é acima da justiça. Matava um, a vingança era matar 10. Roubava uma coisa, a vingança era pagar 10. E Moisés estabeleceu um por um. Olho por olho, dente por dente, para ver que é uma justiça enorme para esses 15 séculos antes de Jesus. A Grécia manda recebe o espírito mais bem preparado, que foi Péricles. Tão preparado
que foi chamado o tempo dele de século de Péricles, representa o século dele. Filosofia, o direito, a arte, tudo que poderia melhorar, já preparando a chegada de Jesus. Jesus não chegou por acaso não, tudo muito bem preparado. Depois o Alexandre, ainda na Grécia, 356, já bem mais recente, ele veio para unificar o mundo. Esse espírito veio para aplanar tudo. O Alexandre morreu com 32 anos, muito novo, não morreu em batalha, nunca perdeu uma única batalha. Quando os militares têm que dar um exemplo de estratégia, é Alexandre, foi sempre o vencedor. Aí Roma, em que é importantíssimo no fator do mundo, é quem governava o mundo, vem o Otávio Augusto. Tudo que Roma tem de importante na arquitetura, na civilização, na questão intelectual e de arte, é de Augusto. Até hoje. Então ele marca o século também de Augusto. Aí vem Jesus. O ano de 1 a 33 é o divisor. Esse é o espírito máximo que posso imaginar em termos de criação, de evolução. É o antes e o depois dele. Mas para que ele viesse, esses citados vieram antes, e muitos outros, Sócrates, o Platão, o Aristóteles, então, os indianos, em todas as civilizações. No século VIII é que veio o Carlos Magno modernizar tudo. Aí estava em plena Idade Média, tudo não muito claro, a chamada Idade das Trevas, vem esse espírito tão bom, tão grande administrador, que organizou a Europa, que é a Europa até hoje. Essa Europa que nós temos, já 1012 séculos depois, foi o Carlos Magno que organizou. Aí o mundo espiritual vai fazer uma tentativa nova no campo da arte. E vem Leonardo da Vinci, inteligência não, nem antes e nem depois também, em matéria de inteligência. É o suprassumo da genialidade, que foi Miguel Ângelo. E agora Miguel Ângelo na arte. O Miguel Ângelo era tão rigoroso em matéria de qualidade artística que quando ele desce, o andaime tinha 80 e tantos metros, praticamente 90, da cúpula da Capela Sistina. Quando ele desceu, ele disse: eu tenho que voltar porque há um pequeno defeito no cílio de um anjo. Aí a equipe dele disse: mestre, cílio de um anjo e precisa subir 90 metros? Ninguém jamais vai saber. Falei, mas eu sei. E subiu e consertou, para dar uma ideia dele. É esse Miguel Ângelo que nós recebemos no Brasil, em Minas Gerais, o Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. Pode chocar um pouco assim, porque o Aleijadinho era carregado do ombro, todo deformado, mas não há na história das Américas nenhum artista superior ao Aleijadinho. É o Miguel Ângelo. O sofrimento, porque ele era devasso, então veio para consertar a genialidade, mas sem poder fazer nada de errado, porque fisicamente ele nem tinha condições. Eu estou citando Camões, que é o criador da língua portuguesa, porque nós estamos falando em português. E para contrabalançar é o Shakespeare, que é também o grande mestre da língua inglesa em todos os tempos. Washington. Por que George Washington? Imaginem este país sem esse espírito, sem esse homem, sem a noção de honestidade, de administração, de direito, de liberdade, quebrando tudo que o mundo sabia que era o direito divino dos reis. Agora é democracia. É o povo. E um povo que pensa e que repensa. O grande segredo dos Estados Unidos está porque os filósofos americanos de todas as épocas pensam muito e repensam quando necessário. O dia que a Rússia mandou
um satélite em torno da Lua, foi o maior choque na pedagogia americana. Por que alguém conseguiu alguma coisa que os Estados Unidos não puderam fazer ainda? Então tudo foi repensado. Pode ser até que a história não diga isso, mas a educação americana muda depois do satélite russo. Thomas Jefferson, o Founding Father, o pai da pátria, o criador da pátria. Esse homem é um arquiteto extraordinário de inteligência, de uma engenharia quase difícil de ser repetida. Companheiro de George Washington, por praticamente ninguém acima dele também, com toda a simplicidade de vida. Agora, aqui é que eu estou chegando onde eu quero. Agora, nova chance para Alexandre Magno, o Alexandre da Macedônia, o grande Alexandre, o Alexandre Grande. O mundo chega à conclusão que Alexandre, que não conseguiu realizar a sua missão porque morreu aos 32, então ele vai ter que voltar. Então o mundo preparou, já vem Alexandre de novo, que é Napoleão. Esse é que é o Alexandre o grande Napoleão Bonaparte, 1769. Veio para consertar de vez o mundo. Napoleão é tão importante que muitas das nossas leis, dos nossos princípios, dos nossos costumes, foram criados por ele. Em arte, toda a história, ele descobriu o Egito, toda a civilização do passado, é Napoleão. É a volta de Alexandre para melhorar o mundo. Então tem a época napoleônica, o novo mundo, avanços científicos, revolução industrial, urbanização, Paris, liberalismo, abolição da escravatura. Isso é difícil a gente pensar hoje, um mundo de escravos. Pois foi do século XIX que os países resolveram dizer que ninguém é dono de ninguém. E novos valores morais. Tempo de Alexandre. Então a época napoleônica, Alexandre, estou mudando os nomes, Alexandre, Napoleão, mas também ele, Alexandre, que volta como Napoleão, a missão fica incompleta. Aí agora que nós vamos raciocinar, agora que eu estou entrando realmente no nosso tema. Então ainda na era napoleônica, o mundo espiritual decide mandar outro espírito que pudesse resolver tudo. O que Augusto, o que Pérez, o que Alexandre, o que Napoleão, Carlos Magno, tem que ter um novo missionário. Sem espadas. Observa que todos citados, com exceção de Michelangelo e Da Vinci, todos com armas. Então não pode ter espadas, sem canhões, em missão 100% pedagógica. Tem que vir um mestre agora, um professor, um condutor, sem o poder material. Muito importante uma era de paz, porque tudo foi guerra. Napoleão só perdeu porque tentou conquistar a Rússia e não conseguiu. Um general inverno o venceu. Era só guerra, só canhões. Sem violência, sem dogmatismos. Está aí a palavra-chave agora. Fé com raciocínio. Então aquilo de ler sem pensar já não vai valer mais. Tudo que for lido tem que ser raciocinado. É fé com raciocínio. Então, em 1804, mandou o Hipólito, Leon, Denizade e Rivaildo. Choca até nos auditórios espíritas, porque eu só estou falando de gente de poder, gente que domina o mundo. E agora estou citando o que parece um espírito comum, uma pessoa comum. Ele vem para mudar, mudanças no pensar, no repensar. Está vendo aí quando eu citei os Estados Unidos que sabem repensar, e o agir. Então o que faz nos Estados Unidos é muito interessante, porque é esse
a determinação do mundo espiritual. Filho de juiz e de professora, excelente situação econômica, o menino é mandado para a Suíça para estudar em Yverdon. Está aí a escola dele. Não é uma escolinha comum, não, é um castelo. Ele vai em Yverdon e ele é o melhor aluno. É o melhor aluno de Pestalozzi. Pestalozzi é um dos 3 melhores educadores da humanidade. Não é do tempo dele, não. Toda a história humana, Pestalozzi é um dos 3 melhores. É que é o professor do Rivai. E nas ausências de Pestalozzi, quando o Rivai tinha 14 anos, ele é que dirigia a escola. Era o vice-diretor, o diretor substituto. Imagina uma criança de 14 anos dirigindo um castelo. Na melhor escola do mundo. Não tinha nada acima, não. Já chega a fotografia dele. Esse garoto falava francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês e gaulês. O gaulês está vermelho aí, tem uma razão. Depois nós vamos chegar lá. Aos 14 anos ele falava 7 línguas. Só 7 línguas? Não, porque também o latim e o grego, com as noções de quem estuda. Eu também sei muito de latim e grego, por força de circunstância. Por causa do curso de letras, mas todo mundo sabe. Mas ele sabia muito de latim e grego. Universo de cultura. Então não é uma cultura normal, é uma cultura universal. Antes de 55, 855, o professor Rivai, essa aqui é a pronúncia correta, é Rivai, um filme brasileiro agora sobre ele, a pronúncia é essa, é professor Rivai, embora seja mais bonito, Rivail, mas essa aqui é o correto. Ele era autor da gramática de língua francesa, da gramática do francês clássico. Eram mais de 20 livros, eu estou citando os principais. Exames da Sorbonne, que ainda é a melhor universidade da França, uma das melhores do mundo. As dificuldades ortográficas do francês. Quadro mnemônico da história da França. Ele arranjou um método que os jovens aprendiam tudo de história francesa. E um plano de melhoria da instrução pública. Ele era professor de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia, matemática, retórica e francês. Não professor de determinada disciplina ou matéria. Era de tudo. E é ele, o professor Rivai, o criador do primeiro curso noturno da França. Porque para estudar em qualquer lugar do mundo tinha que ser rico, tinha que ser nobre. E precisava que a pessoa comum, os filhos, os operários, e só tinha o tempo à noite, pois ele cria a escola à noite. E cria o manual de aritmética, foi adotado por décadas nas escolas da França e da Alemanha. Está vendo aí que não é uma pessoa comum. Toda a educação francesa e alemã era ditada pelo professor Rivai, aluno de Pestalozzi. É um braço de Pestalozzi avançando na educação. Esforço profissional para a democratização do ensino, está vendo aí? Quer dizer, o ensino não é para privilegiado, tem que ser para todo mundo. É ele, e ele fez, não foi só citar em livros, não. E enquanto foi vivo, era o melhor tradutor para o alemão. Então tudo tinha que ser o professor Rivai. Intelectualidade máxima, inteligência ética, consciência do dever, firmeza e determinação, capacidade e resistência. A hora que o filme chegar aqui, o filme brasileiro, vocês vão ver que principalmente essa consciência de dever, tudo aqui é ele. Eu quero fazer um pouco mais do que o filme, mas é ele. Destreza na argumentação e nos confrontos. Isso o filme vai mostrar com absoluto. Ele não perdia a discussão. Não é por teimosia, não. É por raciocínio puro e perfeito. E os títulos dele: professor, gramático, pedagogo, escritor, tradutor, linguista, filósofo e educador. São oito qualificações
que se dava ao professor Rivaí. E a forma que ele era tratado como cidadão era o senhor Denizar, Monsieur Denizar, o professor Rivaí, professor Rivaí, marcando trajetória intelectual, ou como cidadão, ou como professor. Então agora nós já passamos para um outro bloco, que é a questão, já o tema da palestra. Vê que eu estou demorando de chegar, agora eu estou chegando realmente, História do Livro dos Espíritos, porque agora é que é o momento espiritual. Agora chegou sim, na nossa hora. Então em Hydesville, aqui no estado de Nova York, aparecem as irmãs Fox, a Catherine e a Margaret, com o fenômeno de batidas, eram batidas nas paredes, nas portas, no chão. Eu cheguei a ver esse fenômeno em Montes uma vez, lá um fenômeno assim de batidas. E em Paris, as mesas girantes, que é o passatempo, é a diversão, é o que é mais bonito na sociedade francesa. Aí agora está aí um desenho bonito, a cesta que escrevia, está vendo que tem um lápis? As médicas colocavam as mãos e essa cesta movimentava em cima do papel com lápis, e então é que colocava as mensagens. O interessante está aqui. A pouca idade das médiuns que ajudaram Kardec. A Caroline e a Julie Baudin, 16 e 14 anos. Essas são as principais que mais trabalham com ele. A Celine Jafé, 18, a Aline Carlotte, 20, e a principal delas, a Hermance de Faux, tem 12. Só 12 anos. No filme vai ser muito interessante, a Hermance de Faux, chega o pai dela, é difícil para eu dar um exemplo, assim, um homem de 2 metros de altura, e chega com aquela menina compridona e magra, doente, com problemas terríveis, e leva ao professor Rivaí para ver se dá 1%, né? Ele tem muito poder, porque ele não ajeita a filha dela, nobre, morava num castelo. E essa menina que vai ser, com 12 anos, que chegou por problemas, como muitos de nós chegamos também, a doutrina com problemas para resolver. Mas, além dessas meninas, havia os novos intelectuais, entre eles um frequentador assíduo, Vitor Hugo, que não é pouca coisa. Não há, na história da humanidade, nenhum romancista superior a ele. Em língua nenhuma. Ainda é Vitor Hugo maior. Era espírita. Por sinal, ele influenciou grandemente o nosso poeta Castro Alves, que no discurso do sepultamento de Castro Alves entende-se de que ele era espírita. Pelo menos lia e cumpria, e muito da poesia de Castro Alves tem natureza espiritual, principalmente sobre os escravos. O primeiro contato do professor Rivaí foi em 1855. Enquanto era brincadeira ou curiosidade em Hydesville, enquanto era passatempo, Granfino em Paris, ele chega e disse: não, isso é manifestação de espírito, e são novos conhecimentos que chegam para a humanidade, importantíssimos. Quer dizer, a chegada dele naquele fenômeno de brincadeira, de passatempo, muda tudo. Tanto que o Vitor Hugo disse: negar a atenção a que tem direito o fenômeno espiritual é desviar a atenção da verdade. Então não dá para negar o fenômeno. O Rivaí aceita a missão em 1855. Aí agora estabelece uma coisa interessantíssima, a equipe de trabalho. Há uma equipe do mundo espiritual e há uma equipe do mundo terreno. Então, não é um trabalho dissociado, é junto. Os dois planos estão aí para poder montar uma nova situação para resolver os problemas do mundo. Ele casa com a Amélie Gabrielle Baudet, não é beleza assim, tamanho. Ele fala assim, porque falou, casou bem, ele fala, então foi com gente rica. E às vezes, se não tiver riqueza, mas é bonito. Se não tiver boniteza, mas é inteligente. Então, quando não é rico, tem que explicar. Isso aí sempre acontece. Falou, casou bem, a gente já sabe. Ele casou bem.
Ela é uma intelectual completa, artista plástica, poetisa, escritora. Era uma mulher de formação 9 anos mais velha do que ele. Tinha mais juízo do que ele, pelo menos aparentemente pela idade. Esposa e conselheira. A hora que o filme chegar aqui, vocês vão ver que ela está acima dele em alguns pontos, na determinação. Aquela mulher que chega, não, você não pode parar, você tem que fazer. Eu acho que o filme é mais dela até do que do professor Rivalli. Então, o mérito dele, o professor Rivalli, é saber perguntar. Ele é um cientista frio, tudo sobre o mundo espiritual e muitas coisas do plano terrestre. Tudo minuciosamente planejado. Ele é um grande estrategista em matéria de perguntas. E as respostas que vinham de 15 países, ele mandava as perguntas, as respostas que chegavam, então eram comparadas, e aquelas que coincidiam, que havia um consenso perfeito, é que ele aproveitava. Tá? E os espíritos? Sócrates, Platão, Paulo, Erasto, João Evangelista, Galileu, Agostinho, Vicente de Paula, Pascal, Fénelon, Swedenborg, Hahnemann, Rousseau, Chateaubriand, Lacordaire, São Luís e o Espírito de verdade, ou da verdade. Alguns autores acham que o Espírito da verdade é o próprio Cristo, porque as respostas são muito fundamentais. A equipe espiritual decide. Bom, quando termina tudo, ele pergunta, como é que vai chamar o livro? Todo livro tem que ter nome. Quem é o autor? Todo livro tem que ter um autor. Então, o mundo espiritual decide. O livro dos Espíritos, realmente eram muitos espíritos, e o autor é Allan Kardec. Ele já sabia do nome, mas aí a autoria não. Allan Kardec é um antigo sacerdote druida. O sacerdote druida ele era no norte da França, no Armagnac, o mesmo lugar em que nasceu Joana d'Arc. Entre os celtas, que é o povo mais espiritualizado que a humanidade já teve. Lá é que ele foi o Allan Kardec. Aí agora aquele vermelho das línguas que falava, tá vendo aí? É a língua dele, do gaulês, nas Gálias, é o norte da França. Então a memória dele era tão perfeita com relação à reencarnação como sacerdote druida, que a língua passou a ser natural para ele, do tempo em que ele tinha vivido lá. O livro dos Espíritos foi feito nessa cidade de Saint-Germain-en-Laye, muito próximo a Paris, e aqui é uma coisa realmente importante. Não foi um livro lançado em qualquer lugar, foi no Palais Royal, Palácio Real de Paris, que era a capital cultural do mundo na época. O livro dos Espíritos teve um lançamento glorioso e vendeu, doou mais de 100 exemplares na noite do lançamento. Aí nasce realmente o nome Allan Kardec. A partir daqui não se fala em professor Rivalli, Messier Rivalli, não. Agora o nome é Allan Kardec.